As Casas Baraqui apresentam... No Tempo de Noel Rosa. A verdadeira história de Noel Rosa, contada pela primeira vez no rádio, apresentando as melhores músicas do filósofo do samba, recordando episódios interessantes e autênticos de sua vida, numa grande série de programas com a participação de Aracide Almeida, grande orquestra e coro tupi. Vai com uma boa roupa, com uma elegante roupa confeccionada com um tecido garantido das Casas Baraqui, especializadas em tecidos ingleses, linhos tropicais e casimiras. Casas Baraqui em 2 endereços: Avenida Rio Branco 100, esquina da Simpatia, e Rua 7 de Setembro 72, edifício Genly. No Tempo de Noel Rosa é um programa de Almirante. Boa noite, ouvintes do meu Brasil. Mais uma vez aqui estamos para contar episódios do Tempo de Noel Rosa. Antes de mais nada, desejamos adiantar aos ouvintes que iremos, de agora em diante, entrar na fase de depoimentos que consideramos dos mais importantes desta série. Não temos descansado na procura de pessoas que nos prestem informações sobre a figura de Noel e suas músicas. E, ouvintes, temos tido a felicidade de encontrar criaturas de enorme importância para a história de Noel. Entre elas, o chofer Papagaio, que acompanhou o filósofo do samba em seus últimos anos de vida. Entre elas também o chofer Pará, que foi também amigo de Noel e assistiu o nascer e conheceu a origem exata do samba 100 mil réis. Entre elas a criatura que foi um dos grandes amores de Noel e que inspirou, além de outras músicas célebres, o último desejo, o Pra Que Mentir, Só Pode Ser Você e a Dama do Cabaré. Já veem, portanto, que teremos revelações sensacionais por aí afora. Estamos ainda à espera da visita de 2 motoristas, o Valucci, Francisco Valucci, que já se comunicou conosco, e o Alegria, de Vila Isabel. Aguardamos ainda o depoimento de Lindaura de Medeiros Rosa, viúva de Noel, e o da cantora Marília Batista. Tudo, porém, virá a seu tempo. Por hoje trataremos das questões musicais em que Noel Rosa se viu envolvido. O povo já aprendeu a confiar nas Casas Baraqui, porque a qualidade dos tecidos Baraqui é sempre garantida e o seu preço é o mais baixo da cidade. As Casas Baraqui importam diretamente da sua casa matriz na Inglaterra os melhores tropicais e casimiras, escolhidos cuidadosamente nas maiores fábricas inglesas e irlandesas. Nas Casas Baraqui, o senhor compra por apenas 500 cruzeiros um corte de tropical casimira ou sarja azul marinho em fio estrangeiro. Avenida Rio Branco 100, esquina de Ouvidor, a famosa esquina da Simpatia, e 7 de Setembro 72, edifício Genly. Casas Baraqui. A bem dizer, a primeira questão com músicas de Noel surgiu em 1932 e foi motivada por um samba de que todos vocês se hão de lembrar ainda. Samba triste, de motivo até fúnebre, chamado Fita Amarela, lançado no Carnaval de 1933. Fita Amarela, sucesso do Carnaval de 33, havia sido lançado meses antes no programa Casé, na Rádio Philips. Logo depois de suas primeiras exibições, surgiu uma dúvida quanto à sua legítima autoria. Ernesto dos Santos, o Donga, veterano da música brasileira, antigo componente dos 8 Batutas, compositor conhecido e com músicas de sucesso, apresentou-se como dono do estribilho. Só do estribilho, porque os versos da segunda parte ele os reconhecia como sendo legalmente de Noel. E pelas esquinas da cidade, pelos jornais, o povo veio a tomar conhecimento da história, ficando sem saber exatamente em quem haveria de acreditar. Se em Noel, que apresentara o samba em primeira mão pelo rádio, se no Donga, que se apresentava posteriormente também como seu autor. A primazia, em casos desses, sempre impressiona o público, e toda a gente se interessou pelo samba de Noel, que justamente devido à questão que suscitara, tornou-se logo popular. E toda a gente o cantava só por tê-lo ouvido no rádio, até que pouco depois ele surgiu em discos gravados por Francisco Alves e Mário Reis. Quando eu morrer,
Não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Se existe alma, se há outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Não quero flores, nem coroa, nem espinho, só quero choro de flauta com violão e cavaquinho. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. O protesto de Ernesto dos Santos Donga não ficou somente na imprensa e pelas esquinas. A fim de melhor defender seus direitos, Donga apresentou então também o samba que dizia ser anterior ao de Noel. Chamava-se Quando Você Morrer e fora escrito em parceria com o pianista Aldo Taranto. Era assim para que vocês comparem o Quando Você Morrer do Donga. Quando você morrer, não pense que eu vou chorar. Vou procurar quem me dê o que você não quis dar. Quando você morrer, não pense que eu vou chorar. Vou procurar quem me dê o que você não quis dar. Eu ouvi dizer que a morte nos traz o descanso eterno, mas você bem que devia descansar lá no inferno. Eu levei a vida inteira vivendo com sacrifício. Se você morresse hoje, me fazia um benefício. Quando você morrer, não pense que eu vou chorar. Como podem ter observado, as semelhanças entre ambos são flagrantes. No estribilho, cujo fio melódico tem afinidades, o sentido poético gira em torno do mesmo tema, que por razões perfeitamente explicáveis inspirou os versos da segunda parte, tanto de um como de outro. Há, porém, um detalhe que jamais foi divulgado e que pode trazer novas luzes à questão platônica, aliás, sem consequências maiores que a dos bate-papos nas esquinas. É que antes de Donga, já o samba com aquela melodia e aquele tema poético havia surgido em jornais de modinhas, como sendo do lendário sambista do Estácio de Sá, o Rubens. Era assim, ouvintes, o estribilho antigo de Rubens do Estácio. Quando eu morrer, não quero choro nem nada, eu quero ouvir um samba ao romper da madrugada. E eu, ouvinte, que já então tomava especial interesse pelas músicas populares, já algum tempo antes, em visitas noturnas que fazia pelos subúrbios cariocas, ouvira em São João do Miriti, alta madrugada, num café iluminado fracamente por um único candeeiro preso no portal, dois negros cantando ao violão vários sambas que ali, naquele ambiente de mistério, cresciam em aspecto soturno, já que soturnos por si mesmos eles já eram. E um daqueles sambas, ouvintes, tinha exatamente aquele estribilho que Noel aproveitou no seu Fita Amarela. Sim, ouvintes, que Noel aproveitou exatamente, porque quem o ensinou a Noel fui eu mesmo. Lembro-me bem da noite em que na Avenida 28 de Setembro, relembrando trechos de músicas sem dono que nós conhecíamos, batendo numa caixa de fósforos, eu cantei para Noel o estribilho que tanto entusiasmou o filósofo do samba pela curiosa insistência da rima, a ponto de ele, que era inspiradíssimo e capaz de fazer sozinho suas composições, como dizia o ouvinte, a ponto de ele querer aproveitá-lo. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Já veem, portanto, os amigos ouvintes, que a rigor, quem poderia ter reclamado de Noel o direito sobre o Fita Amarela não seria o nosso amigo Donga, pois antes dele havia o Rubens do Estácio.
E como já foi dito, antes do Rubens do Estácio havia um anônimo qualquer que divulgara o samba, pelo menos em São João do Meriti, anônimo que jamais se apresentou para contestar quer o Rubens, quer o Donga e quer o Noel. Noel Rosa era um rapaz pacato. Tinha uma mansidão peculiar. Era incapaz de ser grosseiro com quem quer que fosse. Tinha condescendências extremas com os indivíduos mais paulificantes do meio musical. Ouvia com paciência as questiúnculas mais sem importância para ele e que seus interlocutores estendiam em detalhes miúdos, difíceis de interessar o próprio Jó. É verdade que, por outro lado, Noel tinha recursos inesperados e infalíveis para se livrar de qualquer sujeito incômodo demais. No meio de uma palestra, subitamente, mas de modo delicado, ele interrompia o paulificante e, apontando para o outro lado da rua, dizia como falando para alguém: Está bem, eu já vou aí. Se olhasse, não se via ninguém do outro lado que pudesse estar querendo falar com ele. Mas Noel não dava tempo para verificações. Liquidava o assunto com um modo urgente. Com licença, tem um amigo ali me chamando e eu tenho um negócio importante com ele. Você me espera um instantinho que eu volto já. Fosse o ingênuo ficar à sua espera, coitado. Houve, entretanto, certa ocasião em que, por questões de sambas, Noel teve um atrito com um outro compositor cujo nome não vale a pena ser revelado. Foi numa de nossas estações de rádio. Enciumado pelo sucesso que Noel fazia, o que o tornava preferido dos cantores, o tal camarada um dia, depois de curta discussão, agrediu Noel fisicamente. Houve o natural deixa disso e o caso perdeu a importância. Mas, sabendo que seu agressor poderia exceder-se um dia, Noel obteve licença para porte de armas e durante algum tempo levava consigo um revólver, do qual, aliás, nunca se serviu, pois que, como toda a gente sabia, ele ignorava até como se atirava com um bicho daqueles. Ao que parece, o valentão soube da precaução de Noel e jamais se atreveu até a aproximar-se dele. E como de tudo Noel tirava proveito nas suas músicas, a consequência foi um conhecido samba que dava um arremate poético à desagradável questão. Era o samba que se chamou Século do Progresso, em que resta o vestígio da encrenca nos versos finais que dizem: no século do progresso, o revólver teve ingresso para acabar com a valentia. A noite estava estrelada quando a roda se formou. A lua veio atrasada e o samba começou. Um tiro a pouca distância, no espaço forte ecoou, mas ninguém deu importância e o samba continuou. Entretanto, ali bem perto, morria de um tiro certo um valente muito sério, professor dos desacatos, que ensinava aos pacatos o rumo do cemitério. Chegou alguém apressado naquele samba animado, que cantando assim dizia: no século do progresso, o revólver teve ingresso para acabar com a valentia. Todas essas, porém, ouvintes, foram questões efêmeras, de curta duração. Na história de Noel Rosa, houve, porém, uma demorada polêmica musical
que determinou o aparecimento de alguns dos melhores trabalhos do filósofo do samba. Vamos daqui em diante recapitular esse importantíssimo detalhe da história de Noel Rosa. Senhora, já visitou na esquina da Simpatia a secção de cama e mesa da Casa Barqui? Para o adorno e conforto do seu lar, a Casa Barqui está expondo em suas vitrines um variadíssimo sortimento em artigos de cama e mesa da mais alta qualidade e pelos menores preços. Linhos, cambraias, jogos bordados para a mesa e ainda para suas roupas de cama, o insuperável percal Aristocrate. Com 2,20 metros de largura, esse maravilhoso percal Aristocrate está sendo vendido por apenas 68 cruzeiros o metro. Esquina da Simpatia, Avenida Rio Branco 100, Casas Barqui. Em 1929, chegou ao Rio de Janeiro, vindo de Campos, um rapazola de 11 anos. Em sua cidade natal já se revelara como compositor, pois mesmo garoto como era, escrevia versos para músicas populares de sucesso que eram adaptadas para o repertório do rancho Corbéia de Flores. Seu nome era Wilson Batista de Oliveira. E é esse mesmo Wilson Batista, compositor já conhecidíssimo, que aqui vamos trazer agora para prestar de viva voz um pouco do seu depoimento. Wilson, ouvinte, não tem prática de falar ao microfone, por isso deve estar nervoso, não está, Wilson? Estou de fato nervoso, senhor. Explica-se isso, ouvinte. Wilson é somente compositor e cantor. Falar ao microfone não é sua especialidade. Se se tratasse de exibir suas músicas, tudo seria fácil. Querem ver? Olha, Wilson, relembra aqui no instante para os nossos ouvintes alguns de seus sucessos. Bem, em 1940 eu escrevi com a Ataúfaldo do Seu Oscar, meu primeiro e maior sucesso. Era assim, mais ou menos. Cheguei cansado do trabalho, logo a vizinha me falou: ó, seu Oscar, tá fazendo meia hora e sua mulher foi-se embora. Um bilhete deixou. Grande sucesso, Wilson. Muito bem. Cante outro qualquer. Com Roberto Martins eu fiz em 1948 aquela marchinha. Você conhece o pedreiro Valdemar? Não conhece, mas eu vou lhe apresentar. De manhã cedo tomo trem a circular, faz tanta casa e não tem casa pra morar. Grande sucesso mesmo, Wilson. E qual foi o seu sucesso mais recente, hein? Grande sucesso foi a Marcha Sereia com Nata. Mas o mesmo grande sucesso foi a Balzaciana de 1950, que eu fiz também com Nata. Né? Não quero broto, não quero, não. Não sou garoto pra viver mais 2 anos. 7 dias na semana eu preciso ver minha Balzaciana. Excelente, Wilson Batista, pois é este homem que veio também prestar o seu depoimento sobre a figura de Noel Rosa. A importância de Wilson Batista na obra de Noel cresce quando se sabe que foi por sua causa que Noel produziu aquela obra-prima que se chamou Palpite Infeliz. Vamos contar essa história, ouvinte. Embrenhando-se no nosso meio musical, Wilson Batista sofreu logo de início a influência predominante na música popular de então, que era o assunto malandragem. Há alguns anos que o tema dava motivo ao aparecimento de sambas que giravam em torno do desagradável assunto. Mas que querem, ouvintes, era a moda. Não importava que os críticos apontassem a inconveniência do rumo que tomava a música popular. As composições daquele caráter proliferavam e faziam sucesso. São daquele tempo sambas como a malandragem, a vadiagem e outros que exaltavam a orgia, os desocupados, a gandaia e as delícias do não trabalhar. Aos cantores também o tema não repugnava, e tanto assim que foi com a maior facilidade que Silvio Caldas recebeu e gravou de Wilson Batista o primeiro samba que este lhe apresentou e que se chamava Lenço no Pescoço e que era assim: meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco desafio, eu tenho orgulho em ser vadio. Sei que eles falam desse meu proceder, eu vejo quem trabalha andar no miserê.
que sou vadio, porque tenho inclinação. Eu me lembro, era criança, fazia samba canção. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, uma navalha que eu trago no meu bolso. Eu passo gingando, provoco desafio, eu tenho orgulho em ser vadio. Ninguém podia prever o que sucederia. Noel, nessa altura, nem conhecia ainda Wilson Batista. Não sabia se era magro ou gordo, alto ou baixo. Movido, porém, por um louvável interesse pela regeneração dos temas poéticos da música popular e tornando-se também um eco do bom gosto que repudiava a frequência do tema malandragem nos sambas da época, surgiu Noel com uma composição atrevida intitulada Rapaz Folgado, que visava claramente o samba lenço no pescoço de Wilson Batista. Os versos de Noel respondiam literalmente aos versos de Wilson Batista. E vocês que ouviram os primeiros vão poder agora fazer a comparação ouvindo os de Noel, que vão ser cantadas por Aracide Almeida, acompanhada também aqui pelo violão de Hélio Rosa, irmão de Noel. Deixa de arrastar o teu tamanco, pois tamanco nunca foi sandália. Tira do pescoço lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora essa navalha que te atrapalha. Com o chapéu do lado desce rata, da polícia quero que escape, fazendo samba canção. Já te dei papel e lápis, arranje um amor e um violão. Malandro é palavra derrotista que só serve pra tirar todo o valor do sambista. Proponho ao povo civilizado não te chamar de malandro e sim de rapaz folgado. Lançado este samba, e apesar de ser um claro revide ao trabalho de Wilson Batista, esse não lhe deu maior importância. Nas rodas musicais a questão foi comentada, fazendo nascer os partidários deste ou daquele. Nada de grave, porém, surgiu daí. E em pouco o assunto ficou inteiramente esquecido. Passou-se um ano. Nesse ínterim, Wilson e Noel vieram a se conhecer pessoalmente. E ambos se entenderam perfeitamente, achando até imensa graça naqueles incidentes poéticos em que apareciam perante a opinião pública como dois acirrados inimigos. Os dois até se tornaram logo amistosos companheiros. E dos muitos encontros que tiveram, Wilson guarda uma infinidade de lembranças pitorescas. Para não alongar demais essa história, deixe-nos chamar mais uma vez Wilson Batista ao microfone para que nos conte certa passagem daqueles tempos, passagem essa que revela o espírito gaiato de Noel. Wilson, por favor, conte aqui aos nossos ouvintes aquela história da fotografia de Noel. Pois não, foi assim. Um dia Noel apareceu todo satisfeito, num terno claro, chegou-se para mim e disse: Ah, rapaz, eu estou vindo agorinha mesmo do estúdio Nicolas. Nicolas, o fotógrafo? É isso mesmo, mas só você vendo. Imagine que eu cheguei lá com esse terno branco, com essa gravatinha preta, laço borboleta. Aí o Nicolas quis que eu pusesse um lenço preto aqui no bolsinho. Sei daí. A questão é que eu não tinha lenço nenhum, mas não tive dúvidas. Resolvi o problema com a maior facilidade. Resolvi o problema com a maior facilidade. Muito simples. Qual foi não? Tirei o sapato. O sapato? Tirei a meia. A meia? Pois então, rapaz, a meia era preta e eu botei ela aqui no bolsinho e ninguém diz que aquilo não é um lenço. O ambiente musical andou sereno por um ano, mais ou menos, como já se disse. Estávamos numa época em que os bairros ganhavam especial evidência em virtude das eleições daquelas célebres rainhas, estão lembrados? Sim, ouvintes, havia então rainha de tudo. As beldades de cada bairro viam-se às voltas com os cabos eleitorais que porfiavam em levar ao trono as suas preferidas. Vila Isabel projetava sobre o resto da cidade a sua fama de bairro festivo, alegre, carnavalesco, e além do mais, tão ligado intimamente ao vício querido do carioca, que era o jogo do bicho. Tudo, portanto, que ali se processasse, assumia grandiosidade especial. Foi por essa razão que a eleição da Rainha da Primavera, que conferiu o trono a uma linda criatura da vila, a senhorita Lela Cassatle,
tomou foros de acontecimentos de sensação. O povo da vila exultou com a escolha. E Noel, bairrista ferrenho, lembrou-se então de exaltar mais uma vez aquele recanto da cidade com mais uma de suas músicas, uma que glorificasse ainda mais a vila, destacando como elemento principal a capacidade do bairro em produzir sambas, enaltecendo o gênero como um produto dignificante de um bairro. E nasceu assim este feitiço da vila, detalhe importantíssimo na grande polêmica que Noel alimentou com Wilson Batista. Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba e faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. O sol na vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora. Sol, pelo amor de Deus, não vem agora, que as morenas vão logo embora. A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente que prende a gente lá em Vila Isabel. Quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel da samba. Eu sei tudo o que faço, sei por onde passo, paixão não me aniquila, mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila. Não há mais tempo, ouvintes, para prosseguirmos hoje com a nossa história. Na próxima sexta-feira, aqui estaremos continuando nossas revelações sobre esta importantíssima série de questões musicais entre Wilson Batista e Noel Rosa. Tomaram parte nesta audição Aracide Almeida, Roberto Paiva, Del Coro Tupi, Orquestra Carioca Tupi sob a direção de Carioca e regional de Cláudio Honor Cruz. Na parte rádio teatral tivemos Afonso Soares. Contamos ainda com as presenças gentis de Wilson Batista e de Hélio Rosa, irmão de Noel. Que roupa, eu vou com que roupa que eu vou. A roupa é sempre uma elegante roupa confeccionada com os tecidos garantidos das casas Baraqui. Na próxima sexta-feira, às 21h05, a Almirante aqui estará novamente, revelando outros episódios curiosos passados no tempo de Noel Rosa.